Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos em Cristo e a todos quantos nos dão prazer de assistir os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus fortaleça. Que o Senhor Jesus dê entendimento a todos que ouvem a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus manifeste a sua glória e o seu poder. Que o Espírito Santo abra o entendimento daqueles que ainda não conheceram a palavra de Deus. Fique atento, meus irmãos, a todos que nos assistem. Fique atento à palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem as palavras do Senhor Jesus. Nesse momento, queremos trazer a palavra de Deus que encontramos no livro de Salmos, no Salmo 73, com o tema A prosperidade dos ímpios. Leiam comigo a palavra de Deus. Salmo 73, versículo 1 a seguir, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há perto na sua morte, mas sim estar a sua força. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência, como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo falta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E diz: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração, elevado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que venderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Amém. Prezados irmãos, e a todos que nos assistem, a Bíblia
deixa bem claro que Davi, aquele homem de Deus que acreditou em Deus, teve momento que ele ficou um pouco acuado com aquilo que ele via nos ímpios, enquanto ele, como servo de Deus, não prosperava tanto, e os ímpios prosperavam, enricavam. Parece até que alguém, depois que entrega a vida para Jesus, parece até que alguém, depois que Jesus o recebeu, parece que as coisas ficaram mais difíceis, parece que piorou mais do que o ímpio. No entanto, Davi achou que era assim. Ele, como servo de Deus, ele, como homem de Deus, ele via os ímpios, aqueles que se rebelavam contra Deus, aqueles que não acreditavam em Deus, aqueles que faziam tudo contra Deus, prosperar. Eles prosperavam em tudo, tinham muitas riquezas. Enquanto isso, Davi se achava muito abaixo dos outros. Então a Bíblia diz que ele invejou os ímpios por causa das suas prosperidades, por causa das suas riquezas. E a Bíblia diz que chega um momento que Davi entendeu. Ele viu Deus mostrando para ele a recompensa do ímpio. A recompensa do ímpio é nada mais e nada menos do que o castigo eterno. E Deus mostrou para Davi. Ele chegou a dizer que seus pés quase que escorregava e ele caía. Mas o Senhor usou de misericórdia. Meus irmãos, em nossos dias, em pleno século 21, também não é diferente. As pessoas têm buscado também riqueza, e principalmente nas igrejas, em vez de se glorificar a Deus, em vez de exaltar o nome do Senhor, em vez de dizer que só o Senhor é Deus, em vez de obedecer a palavra de Deus e pensar nas moradas que o Senhor tem reservada lá no céu, os homens estão preocupados mais em prosperar humanamente, materialmente, querendo crescer a qualquer custo humanamente e espiritualmente. Não foi isso que Deus preparou para o homem. Isso não é promessa de Deus. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que o amor de Deus para com a humanidade não foi para enricar materialmente, mas para enricar espiritualmente. A promessa de Deus desde Gênesis, quando a serpente enganou nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, era devastar Satanás, era esmagar a cabeça de Satanás, para nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia mostra claramente que nessa promessa de Deus, foi necessário o Senhor enviar a Jesus para sofrer, para morrer ali na cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna. Pois a Bíblia diz que só o sangue de Jesus Cristo nos purificava de todo o pecado. A mensagem de Deus para a humanidade é que os homens se arrependam dos seus pecados, é que os homens se voltem para Deus, é que os homens se humilhem diante de Deus. Tiago, ele diz: humilhai por debaixo da potente mão de Deus. E é o que muitas pessoas não querem. Os homens estão preocupados com riqueza material. Os ímpios também enricam, ficam ricos, milionários, e muitos nem acreditam que há Deus, nem acreditam em Deus, e eles enricam.
Isso não quer dizer que por alguém ser rico, ele é salvo, ele é filho de Deus, ele é um santo. Não, isso daí não faz sentido algum, porque alguém é rico e ser filho de Deus, ou prosperou porque é filho de Deus, coisa nenhuma. Isso daí não é sinônimo de santidade ou de salvação. A salvação está para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Meus prezados, aonde nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada Deus prometendo carro novo, casa nova e muitas outras riquezas, contas, dinheiro nas contas, nos bancos? Deus não promete isso. Ele diz que se alguém obedecer a sua palavra e guardar os seus mandamentos, ele abençoa. E, na verdade, meus prezados, muitas pessoas, para extorquir os incautos, eles pregam falando de riqueza e diz que o homem não é para ser cauda e sim cabeça. Nós somos cabeça e não cauda, é quando nós obedecemos a palavra de Deus. Pois tem tantas pessoas com tantas riquezas e não vão passar de cauda. A Bíblia diz que aqueles que não obedecem a palavra de Deus serão chamados de pobre, miserável, cego e nu. A Bíblia fala de uma igreja de Laodiceia, que eles se diziam: estamos ricos e abastados e de nada temos falta. Mas o Senhor chamou a tal igreja de pobre, miserável, cega e nua. Então os homens hoje estão correndo atrás de riqueza e esquecendo de obedecer ao Senhor Jesus, de obedecer a palavra de Deus. Melhor é obedecer a palavra de Deus, melhor viver para o Senhor. Deus sabe cuidar do seu povo. É verdade que temos que trabalhar, é bíblico trabalhar, mas preocupar unicamente com riqueza, isto não é bíblico. A Bíblia diz que o salmista Davi falou estas palavras dizendo: eu fui moço e hoje estou velho, nunca vi um justo desamparado e nenhum da sua descendência mendigar o pão. A oração do Pai Nosso diz: dá-nos hoje o pão de cada dia. Devemos, irmãos, nos preocupar com aquilo que é hoje. O amanhã pertence a Deus. Deixa que Deus vai preparar. Deus não vai te deixar, meu irmão, passando necessidade, vivendo na miséria. Se você é um servo de Deus, Ele sabe cuidar dos seus filhos. A Bíblia diz qual é o pai que o filho pedindo um peixe dará uma cobra, ou pedindo um pão dará uma pedra. Claro que o Senhor sabe recompensar seus filhos. Deus sabe como abençoar. Mas a vontade de Deus é que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sirvam ao Senhor Jesus e glorifiquem o nome de Jesus. Não há ninguém mais rico neste mundo se ele não obedecer a palavra de Deus. Não há como alguém ser rico. Toda a riqueza está na salvação daqueles que obedecem a palavra de Deus. Eu me sinto rico e milionário, porque eu sirvo o Deus que tudo pode. Eu sirvo o Deus do céu. Eu sirvo o Deus que pode resolver todos os meus problemas. Eu sirvo o Deus que pode me curar. O Deus que veio para me salvar. Esse sim, eu acredito e me regozijo nele, porque ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Meus prezados, o momento é agora de nós pensar na salvação, esquecer as fábulas enganosas, esquecer essas promessas que os homens têm feito. Estas promessas que nós temos visto e ouvido não faz parte da palavra de Deus. Essas promessas que alguns dizem até que não é para ter crente pobre, e a Bíblia diz que Jesus veio para os pobres.
Jesus Cristo, ele veio para os pobres. Não é que o Senhor não queira salvar os ricos. Ele salva, desde que o rico esqueça o seu poderio e volte-se para o Senhor. Desde que o rico se humilhe, se considere como uma pessoa humilde, como pobre mesmo, e viva para o Senhor. Mesmo sendo rico humanamente, ele precisa se considerar como pobre e rico no Senhor Jesus Cristo, pois todas as coisas deste mundo hão de passar. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus, ela não passa. Passe o céu, passe o homem com as suas vaidades, mas a palavra de Deus jamais passará. Deus está com o seu povo. Ah, meus prezados, se esta promessa que alguém prega por aí de riqueza, se fosse de Deus, estava cumprida em todo mundo. Mas o Senhor não deu esta promessa. Ele abençoa todos. Ele abençoa todo o seu povo. Ele abençoa aqueles que Ele ama. E aqueles que não querem nada com Deus, eles também ricos, não com bênçãos espirituais, mas unicamente bênçãos materiais. Não é esta bênção, não é essa dádiva que Deus quis dar para os homens. Deus está preocupado com a salvação da minha e da sua alma. É isso que o Senhor está preocupado. A Bíblia diz que um dia Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer, mas todos eram destituídos, todos eram separados da glória de Deus. Foi aí que o Senhor Deus enviou o seu Filho amado, o único Filho, para descer essa baixa terra, para sofrer no meu lugar e no seu lugar, para dar vida por nós, para derramar o seu sangue por nós. Jesus derramou o seu sangue, foi para nos salvar, foi para salvar as nossas almas. Jesus não derramou o sangue dele para enriquecer ninguém materialmente falando, mas sim espiritualmente. Essa é a salvação que Deus traz para todos quanto acreditam nele, para todos quanto obedecem a sua palavra. Meus irmãos, como é difícil os homens obedecer a Deus, porque os homens têm preocupado muito mais em saciar o seu próprio ego, esquecer-se da salvação, esquecer-se de obedecer o Senhor. Os homens querem obedecer a Deus unicamente pelo momento, pelo dia. Mais uma vez eu repito, estamos se aproximando de alguns dias que os homens querem guardar apenas um dia. Estamos chegando à sexta-feira, que chamo Sexta-feira da Paixão, mas é apenas aquele dia, não come carne, e muitos que na idolatria nem banhar não banhavam, não pegam em dinheiro e outras coisas, apenas um dia. Deus quer que nós servimos eles 24 horas, Deus quer que nós adoramos eles todo o tempo. O pecado que é pecado hoje, ele é pecado a todo momento. Ele é pecado todo dia. Deus não fez uma coisa para ser pecado unicamente um dia. Isto não é bíblico, meus prezados. Isto não é bíblico. Essa história, não posso comer carne sexta-feira da Paixão, e os outros demais dias pode comer tudo. Quer dizer que só sexta-feira da Paixão. Mas a mesma Bíblia que diz que não é para matar dia algum, os homens matam. Isto é mandamento de Deus, não matar. A Bíblia diz para não roubar dia algum. E é o que mais nós estamos vendo, é roubo e assalto em toda a esquina. A Bíblia diz para não adulterar em momento algum. E adultério acontece a todo instante. Neste momento que eu estou falando a palavra de Deus, tem alguém adulterando, tem alguém matando, tem alguém roubando. A Bíblia manda nós amar o próximo. E este mesmo que não come carne na sexta-feira, odeia o seu irmão, odeia o seu próximo.
desfrauda, rouba, mata. E é para todos os dias. Se realmente alguém quisesse viver a palavra de Deus, seria muito bom, porque nem um dia é para se fazer o mal. Aonde está escrito na Bíblia Sagrada? Pois a Bíblia diz que nós não podemos aumentar e nem diminuir as coisas de Deus. Você que ainda não é crente, preste bem atenção, meu irmão, para não ser enganado. Que dia é esse? Que o homem não pode comer carne. Eu estou falando isso porque estamos nos aproximando desses dias que eu fui enganado por muito tempo. E certamente eu estou falando com alguém agora que está enganado também até agora. Pergunte para o seu líder onde está escrita essa história. Pergunte para ele se não tiver escrito na Bíblia Sagrada. Eu posso te provar na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, que ninguém pode aumentar e nem diminuir as coisas de Deus. Eu posso te provar na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, verso 37, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. E o que passar disso seja de procedência maligna. Pergunte, peça prova. Peça prova para o seu líder, para ele lhe mostrar isso na Bíblia Sagrada, pois ele não vai te provar. Ele apenas te engana. Esses líderes estão lhe enganando. Eles me enganaram por muito tempo. Mas graças a Deus que um dia o Espírito Santo iluminou a minha mente, o meu coração, e eu entendi a palavra de Deus. Pergunte também para esse que só fala de riqueza. Aonde é que a Bíblia fala deste evangelho que só trata de riqueza? Pelo que eu conheço nas páginas da Bíblia Sagrada, a maior riqueza que Deus quer nos dar é a salvação das nossas almas. A maior riqueza foi Jesus. Vim sofrer no meu e no seu lugar, morrer no meu lugar e no seu lugar, para nos dar vida e vida em abundância. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com este evangelho que só prega riqueza, não, meu irmão. Meus prezados, você que prega a palavra de Deus, eu desafio estes pregadores de riqueza material. Jesus não chamou ninguém para isso. A Bíblia diz para os apóstolos que quando eles saíssem a pregar o evangelho, não era para levar 2 túnicas, não era para levar nada, porque o Senhor sabe cuidar do seu povo. Ele sabe cuidar, mas isso Jesus falou para os apóstolos. Não é para alguns que se dizem apóstolos hoje, que não são, que se dizem judeus e não são. São apenas sinagoga e morada de Satanás. São mentirosos que não pregam a palavra de Deus como deveriam pregar a palavra de Deus. Meu irmão, você que está nos acompanhando, você que tem participado das nossas pregações, seja mais um pregoeiro da verdade, seja mais um pregoeiro da palavra de Deus, seja mais um para desafiar os falsos profetas, seja mais um para desafiar o diabo com todos os seus demônios, seja mais um. Temos que desafiar. Eles precisam mostrar para as pessoas onde está escrito este evangelho, porque o evangelho de Jesus Cristo é para a salvação. Paulo, ele disse, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho que nós temos acompanhado, o evangelho entre aspas, que não tem mudado a vida de ninguém, que não tem mudado a vida das pessoas. Um evangelho que as pessoas vêm lá do mundo e continuam no mundo. Porém, a palavra de Deus, ela fala o contrário. Jesus, ele disse, venha como está, e não fique como está. Jesus disse para aquela mulher adulta, mulher, nem eu te condeno, vai, não peques mais. E, porém, o evangelho misto que nós estamos vendo em muitos lugares é este, venha e fique como está. Não tem nada não.
Isso não tem nada. Ah, esta igreja em que você está, que diz que isso e aquilo é pecado, saia daí, você está sendo oprimida, você está sendo massacrada. Massacrado como? Massacrado porque obedece à palavra de Deus, massacrado porque vive a palavra de Deus. Massacrados estão aqueles que estão pensando só em riqueza material. Massacrado é aqueles que estão dando tudo para os falsos profetas. Estas pessoas sim estão sendo massacradas. Davi quase que ele cai nesta mentira da prosperidade. Ele viu os ricos que nada tinha com Deus e que amaldiçoava Deus prosperando, e ele não prosperava como eles. A Bíblia diz que quase que ele vacilava, quase que ele escorregava e caía, mas Deus levou ele em um lugar que mostrava a recompensa dos ímpios. Foi aí que Davi acordou. Você precisa, meu irmão, que ainda não entendeu a palavra de Deus, mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada, examinar a palavra de Deus, e assim você vai ver onde vai parar estes falsos profetas que não se preocupam nem com a alma deles, muito menos com a sua alma. Vivamos a palavra de Deus. Jesus disse que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz: o meu povo erra porque falta-lhes o conhecimento, como os homens têm errado, porque estão preocupados com o evangelho fácil, a viver um evangelho fácil. Quantos que estão sentados na cadeira de Moisés, unicamente colocando jugo sobre os ombros dos homens, quando nem ele mesmo pode mover com o dedo. Muitas das vezes até falam de salvação, mas ele não vive a salvação. Ele não demonstra para os seus rebanhos que ele é um salvo. Ele não demonstra para o mundo que ele é uma pessoa diferente, que ele é um servo de Deus. Ele não demonstra que é um marco de Cristo aqui na terra, mas se mistura com os ímpios como que se ele nunca entendesse a verdade. O salmista Davi no Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não se senta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é que é temer a Deus, é meditar na palavra de Deus e apartar-se do mal, sair da roda dos escarnecedores. Mas, meus prezados, nós o lamentamos por ver tantas pessoas com nome de cristão, preocupado unicamente com a riqueza material, e tem esquecido o melhor, que é a riqueza espiritual, é a salvação em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, a Bíblia Sagrada mostra ainda a preocupação de Deus para com todos. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está chamando. Ele aqui não está chamando para enricar ninguém materialmente falando. Ele está chamando para enricar espiritualmente, não materialmente. Deus está chamando a todos para uma riqueza espiritual, que é a salvação. Jesus diz que é melhor o homem entrar no céu com um só olho, com a só perna, ou com uma só mão, do que entrar perfeito no inferno. Melhor sofrermos em prol das coisas de Deus, em prol da salvação. Quantas das vezes nós somos massacrados, até mesmo por aqueles que se dizem cristãos, que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam a verdade e querem ser sábios, sábios não são. Pois a Bíblia diz que os que quiserem ser sábios é temer a Deus, pois isto é dever de todo homem, temer o Senhor, viver a palavra do Senhor. Meus prezados, que não venhamos cair na tentação de querermos sermos ricos,
Se alguém já é rico e serve a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, se eu estiver falando com alguém que serve a Deus, que é rico, não se considere como um rico materialmente falando, considere como um rico espiritual. Considere como servo, considere como escravo de Deus, como homem que adora a Deus, que serve o Senhor. Esqueça os bens materiais, exalte o nome do Senhor, viva unicamente para o Senhor. Ah, meus irmãos, Jesus está voltando, breve Ele voltará para arrebatar os seus escolhidos. Ah, meus queridos, sejamos cabeça e não cauda, mas cheio do Espírito Santo, cheio das virtudes do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Esta cabeça que nós devemos ser, cheio, e não unicamente rico humanamente, rico materialmente, não é esta riqueza que o Senhor está oferecendo para ninguém. E ninguém pode provar dentro das Escrituras, como nós vemos hoje tanta mentira. Alguém dizendo que Deus está mostrando um carro, dando para aquela pessoa para iludibriar, mostrando ele com a chave de uma moto, de uma casa, apenas para iludibriar a pessoa. Acredite em Deus, meu irmão, e deixe de ouvir fábula. Acredite na palavra de Deus, deixe de ouvir fábula. Eu adoro a Deus, porque na minha pobreza materialmente falando, Deus me deu uma família e eu criei com honestidade. Deus me deu uma casa sem roubar uma agulha de ninguém, sem ficar louco para enricar. Até hoje, materialmente falando, não tenho riqueza, mas eu posso dizer que eu sou um dos mais ricos deste mundo, porque eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus Cristo no meu coração. O Espírito Santo me dá a convicção que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo me dá a convicção que se neste momento eu parar de falar e não falar mais, eu partir para a glória, eu tenho convicção que eu sou um salvo na pessoa de Jesus, pois o Espírito Santo tem me dado esta convicção. Não tenho me preocupado em ser rico materialmente, mas espiritualmente. É por isso que eu glorifico o nome do Senhor. É por isso que eu adoro o Senhor. Glorifico o meu Jesus, porque longe de mim a mentira, longe de mim, jamais, nunca eu vou enganar a ninguém. Falo a palavra de Deus. Também quero te dizer, meu irmão, falar a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu não sou assalariado por igreja. Eu não tenho salário de igreja. Não. Eu agradeço a Deus que eu vivo do salário que Deus me deu. Já sou aposentado porque trabalhei. Eu trabalhei e hoje sou aposentado. Mas não vivo de salário de igreja, então eu posso falar a palavra de Deus. Os que não estão falando a palavra de Deus é porque vive à sua custa. Vive à custa do seu dinheiro, do seu dízimo, das suas ofertas. E então essas pessoas não têm condição de falar, de pregar o que eu prego. Porque se eles pregar esta palavra, vai diminuir a renda na igreja. Porque não é todo mundo que quer ouvir a palavra de Deus, e principalmente aqueles que têm uma boa renda. Esse não quer ouvir a verdade como ela é. Fico mudando de igreja como quem se troca de roupa, porque não quer ouvir a verdade. Mas ai daqueles que ficam mudando de igreja, mudando de congregação, porque não quer ouvir a palavra de Deus. Ai daqueles. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam no coração. Bem-aventurados são os que guardam os mandamentos do Senhor. Esses são bem-aventurados. Portanto, meus irmãos, não sejamos aquela pessoa que fica com inveja de alguém porque ele enricou. Se você não enricou ainda até agora, meu irmão, trabalhe para viver. Trabalhe e Deus vai te abençoar. Tu não vai morrer de fome. Deixa de olhar para a riqueza do ímpio.
Deixa de olhar para aqueles que prosperam, que nada querem com Deus. Deixa de ficar olhando para essas coisas. Olha para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, o alvo da nossa salvação. Meus prezados irmãos, eu louvo a Deus por tudo. Eu quero te falar, meus prezados. Eu congrego em uma congregação que nem da igreja é, em um pequeno templo humilde, que nem da igreja é, mas eu glorifico a Deus, porque os membros que estão em volta de nós, glorificando a Deus conosco, são homens e mulheres que esperam a Jesus. São homens e mulheres que acreditam que Deus não mora em tempo feito por uma humana. Deus mora em tempo feito por Ele mesmo, Deus, pelas suas próprias mãos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo é só aquele que faz a vontade de Deus. Não adianta alguém querer ser o templo do Espírito Santo se ele não obedece a Deus. Pois Deus não vai morar em templo imundo. Deus não vai morar em um templo que está vivendo a prostituição, a avareza, a idolatria, a feitiçaria, o roubo, o crime. Deus não vai morar nessas casas imundas. Ele mora em casa que Ele mesmo constrói. Que Deus abençoe e Deus nos dê da sua graça. Seja mais um pregador do Evangelho. Seja mais um. Ore comigo, meu irmão, para Deus levantar uma nova geração de homem e mulher que não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Amém.